nós. Apocalipse capítulo 18, a palavra do Senhor nos diz assim: depois dessas coisas, vi descer do céu um outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição, com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras. E no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio, e conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu grande cidade Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de vinho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda a qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carros, de escravos e até almas humanas. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo o que é delicado e esplêndido, e nunca jamais serão achados. Os mercadores dessas coisas, que por meio dela se enriqueceram, conservar-se-ão de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando e dizendo: ai, ai da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza, e todo piloto e todo aquele que navega livremente, e marinheiros, e quantos labutam no mar, conservaram-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande? Lançaram pó sobre a cabeça, e chorando e pranteando gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se esqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela, aos céus, e vós, santos apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho, e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada.
e voz de harpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho, também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva, jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria, e nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Amém. O Senhor, pela sua graça, traga edificação aos nossos corações. Os irmãos, esse texto descreve agora, de maneira definitiva e clara, a queda de Babilônia, a grande cidade. E nós temos aprendido aqui na exposição desse livro que Babilônia é mais do que uma cidade específica. Babilônia é um símbolo do mundo hostil contra Deus. Babilônia, de alguma forma, representa também todo o movimento da religião impura que seduz as pessoas com grandes sinais, prodígios do engano. Babilônia representa as riquezas, a luxúria com que os homens se embebedam e ficam atordoados e desconsideram a realidade de Deus. Babilônia é um símbolo de todo esse movimento que acontece ao longo da história e que é contrário a Deus. Existem as Babilônias do Antigo Testamento, que representavam ali cidades ímpias, onde o pecado imperava. No Novo Testamento nós temos a grande Babilônia, o símbolo dessa maldade contra Deus, que era o Império Romano. Nos nossos dias, o espírito de Babilônia também já está presente. Quando a gente vê as pessoas preocupadas com coisas que são próprias de Babilônia, riquezas, luxúrias, e elas desconsideram completamente a realidade de Deus. Portanto, Babilônia é esse símbolo, é mais do que uma cidade, é mais do que um lugar, é um símbolo da hostilidade do mundo contra Deus. Nós aprendemos no capítulo 13 e também no capítulo 17 que o dragão, a antiga serpente, Satanás, tem 3 aliados que trabalham com ele para perseguir, intimidar e destruir a igreja. O primeiro é a besta que emerge do mar. Nós vimos isso no capítulo 13, que é uma representação dos governos, dos poderes políticos e de alguma forma também os poderes econômicos que se juntam para lutar contra Deus e contra os seus valores e contra o seu povo. Nós vimos no capítulo 13 também que existe uma outra besta, um outro aliado do dragão, que é a besta que emerge da terra, que ali é uma representação da falsa religião, que se apresenta, como diz o texto lá, com grandes sinais e prodígios da mentira, para enganar, como disse os apóstolos, se possível, Jesus disse, até os eleitos de Deus. A falsa religião, que se manifesta com poder, com glória, com majestade, operando sinais e prodígios. E o terceiro aliado do dragão, nós vimos no capítulo 17, que é a grande meretriz Babilônia, que é a representação de toda essa maldade contra o povo de Deus, da luxúria, o amor ao dinheiro, às riquezas desse mundo. Agora, a partir do capítulo 18, nós vamos observar que esses 3 inimigos caem. O capítulo 17 descreve a queda de Babilônia, e agora o capítulo 18 mostra que de fato ela caiu. Então ele é o terceiro aliado do dragão, mas é o primeiro a cair, será o primeiro a cair. Depois nós veremos
a queda da besta, das duas bestas, e por fim a destruição de Satanás, e todos serão juntados e lançados no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, e perecerão lá pelos séculos dos séculos. A pergunta aqui é: quando esses eventos que João está nos apresentando aqui acontecem? Nós entendemos que esses eventos, eles irão acontecer próximo à segunda vinda de Cristo, quando acontecerá um período de grande perseguição. Esses inimigos se levantarão com ímpeto contra a igreja, e no momento que parecer decisiva a vitória deles, Cristo os destruirá. Então, esses eventos que João está descrevendo aqui, a sua visão é uma antecipação dos últimos dias, dos eventos que acontecerão imediatamente à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de fazer uma estruturação aqui do capítulo 18, onde nós vamos ver aqui 4 vozes ou 4 cânticos que mostram como Babilônia será destruída. E a primeira voz, nós vemos aí do verso 1 ao verso 3, é uma voz de condenação, quando o anjo diz: caiu, ou seja, a ideia aqui é de que a queda de Babilônia é certa. Então essa é a voz de condenação. A segunda voz, versos 4 a 8, é a voz de separação. Como é que o povo de Deus deve se relacionar com Babilônia? Saiam do meio dela, não se juntem a ela, não assumam o padrão desse mundo, fugir, saiam de Babilônia. E aí o texto vai apresentar as razões. A terceira voz é a voz de lamentação, versos 9 a 19, e por fim a voz de celebração, ou seja, a igreja, os santos que estão diante de Deus vão celebrar a vitória daqueles que derramaram o seu próprio sangue, e as almas desses santos estão diante de Deus clamando justiça de dia e de noite. Vinga, Senhor, o sangue dos nossos irmãos, o nosso próprio sangue dos mártires. Vamos então à exposição, versos de 1 a 3. Aqui nós observamos, irmãos, que o texto narra a queda, a destruição da Babilônia escatológica, ou seja, do poder econômico, político e religioso contra Deus. Nós vimos que no capítulo 14, volte um pouquinho aí as páginas da sua Bíblia, capítulo 14, versículo 8, diz assim: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da sua fúria e da sua prostituição. No capítulo 17, versículo 16, nós observamos também os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. E aí vem a descrição da queda. No verso 2 diz: então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Essa expressão que aparece aqui, caiu, esse verbo está no passado, e da maneira como ele se encontra na língua original, dá a ideia de um fato concretizado, que não tem mais possibilidade de voltar atrás. Esse evento é dado como certo. A ideia aqui é de que a queda de Babilônia não tem mais como voltar atrás. A grande meretriz que seduziu nações inteiras, porque está assentada sobre as águas,
que representam ali povos, nações, nós vimos isso no capítulo 17, versículo 15, que enganou a muitos, que matou os servos de Deus. A queda desse sistema é certo. Os homens tornaram-se mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Paulo alerta na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 4. São esses prazeres que representam esse espírito de Babilônia, que está presente no mundo, mas que será destruído, será aniquilado pelo Senhor. Os homens embriagados pelo espírito de Babilônia foram dominados pelas suas concupiscências, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e pela soberba da vida, pelos desejos da carne, pelos desejos dos olhos e pela soberba da vida. O mundo que nós temos vivido hoje é um mundo marcado pela impiedade e pela perversão. As pessoas têm abandonado a verdade, têm dado crédito à mentira, rejeitaram a verdade de Deus, e por isso o que nós vemos hoje no mundo são pessoas entregues a si mesmas. É esse sistema dominado pela devassidão moral, espiritual, econômica, que oprime as pessoas, que subjuga tantos outros, que assedia a igreja. Esse sistema está com os seus dias contados, porque o texto diz: caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios. O que é que significa essa expressão aqui, morada de demônios e covil de toda espécie de espíritos imundos e ave imunda? No Antigo Testamento tem um precedente histórico para isso aqui, porque algumas cidades, quando elas eram devastadas, especialmente naquele contexto de guerra, quando o povo de Deus vencia nações inimigas, e que aquelas cidades se tornavam cidades fantasmas, abandonadas, porque não tinha mais ninguém ali, os animais invadiam essas cidades, e muitos desses animais que invadiam as cidades eram considerados impuros para o cerimonialismo judaico. Aves imundas, animais imundos entravam para estas cidades e ali ficavam, habitavam, como por exemplo uma casa abandonada. Você vai numa casa abandonada na zona rural, na roça, quando você chega lá, tem cobra, escorpião e toda sorte de animais peçonhentos, perigosos. Essa é a ideia, de que assim como aquelas cidades no Antigo Testamento, que ficavam abandonadas e eram tomadas, povoadas por animais imundos, assim espiritualmente a Babilônia, a sua destruição será de tal forma, que ela será deixada por si mesma, entregue a si mesma, vazia de Deus, mas tomada por espíritos malignos, imundos. Os irmãos devem se lembrar uma história que Jesus conta, de que quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, e aí volta para aquele mesmo lugar de onde saiu, e aí voltando, a casa está vazia, e ele encontra a casa ornamentada, e volta para aquela casa com 7 espíritos piores do que ele. Babilônia, esse sistema será destruído e será totalmente entregue à perversidade, se tornará uma morada, já tem se tornado nos nossos dias, uma morada de demônios, sistema mundano contrário a Deus. Diante disso, meus irmãos, dessa voz de condenação, a queda de Babilônia é certa. Como o povo de Deus deve se portar diante disso? Versículo 4 até o verso 8. Leiamos juntos. Ouvi outra voz do céu dizendo:
Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição como também ela retribuiu, pagai-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida pelo fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Observem a ordem agora, a segunda voz, é uma voz de separação. Sair do meio dela. Meus irmãos, em todo o tempo, a igreja de Deus, em todo o tempo da história, ela precisa se apartar do sistema mundano, pecaminoso. Nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. A nossa pátria não é aqui. Portanto, o sistema de valores, de regras, de conduta que regem a nossa vida não é daqui. É por isso a ordem que nós encontramos no texto: retirai-vos do meio dela. Não significa aqui sair do mundo físico, mas sair de Babilônia significa não participar dos seus pecados, nem ser enganado por suas tentações e seduções. Quando nós olhamos na literatura do Antigo Testamento, nós observamos que Deus já tinha alertado o povo com respeito a isso. No texto que nós encontramos no livro do profeta Isaías, capítulo 48, versículo 20, e também em Jeremias, capítulo 50, versículo 8, as passagens nos dizem assim: Isaías capítulo 48, versículo 20: saí de Babilônia, fugi de entre os caldeus, e anunciai isto com voz de júbilo, proclamai-o e levai-o até o fim da terra, dizei: o Senhor remiu a seu servo Jacó. Observe a recomendação de Deus lá no Antigo Testamento: sair de Babilônia, abandone o sistema mundano, pecaminoso. Jeremias capítulo 50, versículo 8: fugi do meio da Babilônia, e saí da terra dos caldeus, e sede como os bodes que vão adiante do rebanho. Abandonem as práticas mundanas de Babilônia. O apóstolo Paulo também, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, a partir do verso 14, ele alerta os irmãos para não se contaminarem com este mundo. Sabe por quê? A ordem de sair do meio de Babilônia, nós encontramos aqui pelo menos duas razões. Versículo 4: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices nos seus pecados. Isso aqui é muito sério, porque todas as vezes que nós nos contaminamos com os valores deste mundo, nós nos tornamos cúmplices dele. O sentido aqui, meus irmãos, é de que mesmo que vocês não estejam participando efetivamente das coisas do mundo, mas se vocês não se põem à parte como pessoas diferentes, separadas, santificadas para Deus, você acaba se tornando cúmplice nas obras malignas, nas obras das trevas. O servo do Senhor não pode se tornar um participante dos pecados do mundo.
Ele é santo, Ele é separado, Ele é diferente, Ele é sal e luz. Ele foi resgatado do mundo e está no mundo, mas não pertence a este mundo. Por isso a ordem: saiam do meio deles, para não se tornarem cúmplices dos seus pecados. Mas há uma segunda razão. Além de não se tornar cúmplice, a igreja aqueles crentes deveriam se afastar, sair do meio de Babilônia, para não passar pelos mesmos sofrimentos que ela. Verso 8 ainda. Verso 4, melhor dizendo. E para não participardes dos seus flagelos, para que vocês não recebam sobre si a mesma punição que cairá sobre eles. Isso aqui nos vem à mente, esse episódio nos traz à mente Ló. Deus apareceu a Abraão, dizendo que destruiria Sodoma e Gomorra. E Abraão disse: Senhor, mas se tiver um justo lá, se tiverem 100, se tiverem 10, ainda assim eu não destruirei. E ali morava Ló, sobrinho de Abraão. O anjo do Senhor vai à casa de Ló, e Sodoma vivia um período de tanta perversidade, que os homens da cidade foram tentar forçar a casa de Ló para ter relações sexuais com aqueles homens, porque Sodoma tinha se tornado uma cidade ímpia, maligna, perversa. E Deus então tira Ló de Sodoma. E Deus diz: suba para o monte, orientou, e não olhe para trás, porque eu destruirei essa cidade, porque a sua maldade chegou até o meu trono, até mim. E Ló então foi, Deus derramou fogo dos céus, mas a mulher de Ló, no meio da trajetória, olhou para trás, e nós conhecemos a história, se transformou numa estátua de sal. Meus irmãos, todas as vezes que o povo de Deus não obedece à sua ordem de sair, de não ser um partícipe nas coisas desse mundo, quando os juízos de Deus vêm, eles acabam sofrendo também com isso. É por isso que o segundo motivo, a segunda razão para sair de Babilônia, além de não se tornar cúmplice, era para não sofrer também as consequências do juízo de Deus sobre aquela cidade. E aí nós vemos no versículo 7, que um dos pecados de Babilônia era a soberba. Diz assim o verso 7: e quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto. Olha o que ela dizia consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto não hei de ver. Esse era um dos pecados de Babilônia. O segundo era o culto ao prazer e à luxúria. Ainda no verso 7, diz aí o texto: estou sentada como rainha, viúva não sou. Ou seja, eu tenho todos os prazeres, todos os reis da terra ao meu dispor. É esse mundo que nós vivemos hoje. Um mundo erotizado, onde pessoas dominadas pelo prazer são capazes de fazer atrocidades. A violência nesta área dos prazeres tem sido uma realidade dos nossos dias. Eu já falei sobre isso aqui, mas me permitam trazer novamente esse dado. O Instituto Brasileiro de Pesquisas Tributárias, o IPBT, trouxe um dado que eu acredito que hoje ele já seja defasado, porque quando eu pesquisei,
se eu não me engano, 2012, por aí. O IPBT dá conta de que um dos mercados mais lucrativos hoje do mundo é o mercado da pornografia. Lucra cerca de 4 bilhões de dólares por ano. 4 bilhões de dólares por ano. Meus irmãos, o que João está descrevendo aqui é a realidade do que nós temos visto hoje. Por isso a ideia, sair do meio dela, povo meu. E aí o verso 8 diz que o juízo de Deus sobre esta cidade seria repentino, nos diz assim, porque em um só dia sobrevirão seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. O que é que acontece depois disso? Verso 9 a 19, nós vemos aí a voz de lamento. Os que de alguma forma foram beneficiados por esse sistema, por Babilônia, pelos prazeres, agora lamentam, porque ela será destruída, ela foi destruída. O texto diz que os reis, verso 9, e chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio. O texto diz que esses reis lamentarão. Esses reis são o sistema político, econômico, que sempre se beneficiam dessa grande meretriz, das suas riquezas, do seu comércio. Eles são dominados pela ganância, pela soberba, e vão ficar amedrontados quando esse sistema perverso entrar em colapso, e se lamentarão com grande voz. Mas além dos reis, verso 11 a 16, nos diz aí que os mercadores também se lamentarão. Talvez aqui seja uma referência àqueles que se beneficiam desse sistema econômico, os negociantes, aqueles que colocam seus corações na riqueza, nos deleites desse mundo. Eles vão chorar e se lamentar, porque a sua mercadoria perderá valor. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, verso 11, porque já ninguém compra a mercadoria, a sua mercadoria, mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas. E aí João segue a descrição. Ele cita aqui pelo menos 30 artigos de luxo, que a gente pode fazer uma classificação aqui. Ele fala dos artigos de joia, versos 11 e 12, ouro, prata, pedras preciosas e pérolas. Ele fala também de 4 tecidos de luxo, verso 12, linho finíssimo, púrpura, seda e escarlata. Se nós observarmos no capítulo 17, era assim que a meretriz se vestia. Capítulo 17, versículo 4, se vestia de maneira luxuosa. Ele fala também de 4 artigos de ornamentação, ainda no verso 12. Ele fala toda espécie de madeira odorífera, ou seja, que tem um odor agradável, todo gênero de objeto de marfim, toda a qualidade de móvel de madeira preciosa, de bronze, de ferro e de mármore. Ele fala também de 4 artigos cosméticos, verso 13, canela de cheiro, incenso, unguento e bálsamo. Ele fala também de artigos da cozinha, da culinária, o vinho, o azeite, a flor de farinha e o trigo. E ainda, ele descrevendo a luxúria de Babilônia, ele fala dos artigos de mercadoria viva.
nós encontramos aqui gado e ovelhas, escravos e almas de homens, que é a mesma coisa, são escravos. Observe que isso aqui representa a luxúria, a riqueza deste mundo, a ostentação, aquilo que faz com que as pessoas de alguma forma se sintam importantes. Meus irmãos, como isso está presente nos nossos dias? As pessoas valem o que elas têm. A dignidade delas em muitos lugares é medida por aquilo que elas possuem. Se elas estão bem trajadas, elas são bem recebidas. Nada contra as instituições financeiras, é claro. Mas faça um teste de entrar numa instituição financeira com roupas comuns e vá fazer grandes transações. Muito provavelmente você terá dificuldade. Mas se você entra bem trajado, bem vestido, passando uma aparência de que tem muita coisa, via de regra o tratamento é diferente. O sistema funciona assim. Aqueles que têm muito são cercados de honrarias. Há um dado de que havia, no período do Império Romano, aproximadamente 60 milhões de escravos. Sistema perverso de Babilônia. Depois de fazer essa descrição da riqueza, da ostentação, deixe-me, antes de entrar na voz de celebração, que é aí o verso 20, parece ser um interlúdio, né? Há um intervalo na descrição da queda de Babilônia e da sua ostentação, e ele apresenta um cântico de celebração dos santos. O nosso mundo hoje, entre outras coisas, é marcado pela ostentação. Deixe-me seguir um pouco mais nessa linha aqui. As redes sociais é o grande palco, o grande palanque em que as pessoas ostentam o que têm. Ali nós vemos a ostentação de grandes riquezas, de grandes mesas fartas, de viagens, a exposição do próprio corpo. É esse ambiente que é dominado por essa grande cidade. É esse espírito que representa Babilônia. Riquezas, ostentação. Não há nada de errado em você adquirir coisas, mas a Bíblia sempre alerta para o perigo das riquezas. Porque a possibilidade de você colocar o coração nela e se deixar ser dominado por ela é sempre presente, está sempre presente. Verso 20. O verso 20 nos diz: exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Observe que em contraste com Babilônia, que está sendo julgada, que será alvo da ira de Deus, a igreja, os santos que já estão com o Senhor, as almas deles já estão regozijando-se no Senhor. A Babilônia que se embriagou com o sangue dos santos, que perseguiu a igreja, agora está desamparada. A justiça de Deus foi executada, Babilônia caiu, mas a igreja, os santos que estão na presença do Senhor, já estão em glória, já estão em festa, em regozijo, porque a justiça de Deus se manifestou na história. O texto volta à descrição e nos diz a descrição da queda de Babilônia e a sua ruína.
Então um anjo forte levantou uma pedra como pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. Observe, meus irmãos, que a partir do verso 22, a cena é de desolação. Não tem música, porque os arpistas não estarão lá. Não haverá arte, porque os artífices também não estarão lá. Não terá suprimento, porque os moinhos não se movem mais. No passado, Babilônia era um grande mercado, com muitas riquezas, mas agora está completamente aniquilada. O verso de número 23, também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva, jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria, e nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra, por conta desse sistema maligno, opressor, destruidor, que destruiu não só os santos servos profetas de Deus, mas que tem destruído várias pessoas também ao longo da história. Eu estava comentando hoje pela manhã com alguns irmãos do quanto eu tenho estado preocupado com essa geração que nós estamos formando hoje. Os nossos meninos e meninas têm sido predados nesse tempo. Eu moro perto da, acho que a maior escola do município de Jacobina, o Comuja. A casa fica muito perto. 2 casas e o colégio fica na esquina. Meus irmãos, eu tenho visto coisas estarrecedoras ali. Parece que essa juventude, esse povo de hoje perdeu toda a referência moral. Meninas novas, e eles têm umas caixinhas de som bem potentes, e ligam aquelas caixas de som e ficam dançando ali em cima da calçada, danças sensuais, e tantas coisas terríveis que a gente fica envergonhado de passar perto deles. Essa geração tem sido capturada por esse sistema maligno, diabólico, perverso, que tem matado não só os servos, os profetas do Senhor, mas tem dizimado, aniquilado, destruído a juventude de muitos desses, que não sabem mais discernir a mão direita da mão esquerda, estão desnorteadas, não sabem para onde ir, porque os grandes difusores da cultura só divulgam porcaria, o que não presta. E a nossa juventude tem sido capturada por esse espírito da época, esse espírito perverso, maligno, de Babilônia, que mata, que destrói. É esse sistema perverso que nos cerca, que nos rodeia, e não está longe de nós. Mas a grande notícia, a grande verdade é que Babilônia, esse sistema perverso, vai ser destruído, será desolado.
o grande ponto e principal aqui que nós devemos observar nessa passagem é que este mundo arrogante, sedento de prazer, chegará ao seu fim com todas as suas riquezas e prazeres sedutores que são disseminados pela cultura, pela música, pelas artes, pelo teatro, pela televisão, pelo cinema, e essas coisas vão descendo e chegam até nós quase que de maneira imperceptível. Deus se manifestará com justiça e com juízo. Eu gostaria de concluir esse texto, essa mensagem nessa noite, dizendo que no capítulo 18, meus irmãos, nós temos aqui uma descrição de Babilônia como um sistema político, econômico, que substitui Deus pelo dinheiro, pelo poder, pelo prazer, mas que um dia vai entrar em colapso. E esse dia já foi anunciado, caiu Babilônia. A segunda observação que eu gostaria de fazer é que o mundo hoje, este mundo, tem zombado da igreja, tem ridicularizado a igreja, tem seduzido homens e mulheres, crentes e não crentes, tem perseguido duramente a igreja do Senhor, mas esse sistema será destruído. A pergunta que eu gostaria de concluir e deixar para os irmãos pensarem: de que pátria, de que cidade você faz parte? Da Jerusalém celestial, que é regida pelas leis de Deus, pelos mandamentos do Senhor, pela Nova Jerusalém? Você é um cidadão dos céus, um cidadão de outra pátria, ou você pertence a esse sistema de valores que representa tudo aquilo que é contrário a Deus? A minha oração é que o Espírito Santo leve você a refletir e faça as aplicações que eu sou incapaz de fazer, e que traga à sua memória nessa noite a gravidade do que nós acabamos de tratar. Nós não estamos longe desse sistema, nós estamos vivendo no meio dele, mas nós não os abraçamos,